Oi pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vou apresentar para vocês o curso de pré-cálculo. Essa é a aula inaugural desse curso. Nós vamos, nessa aula, tentar entender por que fazer o curso de pré-cálculo, como vai funcionar esse curso, né? E no final do vídeo eu vou mostrar uma curiosidade bem legal para vocês, ok? Então fiquem até o final do vídeo para ver essa curiosidade que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, por que fazer o curso de pré-cálculo, né? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender por que fazer o curso de cálculo. Porque muitos alunos pensam que o cálculo é uma coisa horrível, que foi inventada pelos professores, só para maltratar os alunos, né? Para colocar os alunos naquelas máquinas medievais, para ficar torturando os alunos. Mas não é bem assim. O cálculo é muito importante. E as ferramentas que nós aprendemos em cálculo são ferramentas extremamente importantes para a humanidade hoje em dia. Tanto é que a gente pode até dividir a humanidade em antes do cálculo e depois do cálculo. Porque muitas das tecnologias hoje, desse avanço tecnológico que nós tivemos hoje, muito depende da invenção do cálculo. Sem o cálculo não seria possível muitas dessas coisas, né? O cálculo a gente tem no micro-ondas, no nosso celular, na geladeira, né? Em várias coisas que nós usamos hoje em dia. Sem o cálculo, essas coisas talvez não existiriam. E se existissem, talvez seriam pior, né? Desde a nossa alimentação, né, até nossos bens, nossos eletrônicos, né, tudo poderia ser pior se o cálculo não existisse, né? Porque uma das coisas importantes do cálculo é o seguinte, é da gente otimizar as coisas, né? Ou seja, conseguir o melhor. Então, por exemplo, na economia usa bastante o cálculo para quê? Para tentar conseguir o maior lucro possível, né? Ou nas empresas também usa o cálculo para quê? Para tentar maximizar o lucro, para tentar minimizar as despesas, né? Numa latinha de milho, na produção de uma latinha de milho, por exemplo, tem cálculo, né? Por exemplo, quais são as dimensões da latinha de milho que eu tenho que fazer para usar o menos material possível, né? Porque se eu uso menos material numa latinha de milho, eu gasto menos dinheiro, né? Então, só de mudar as dimensões da latinha, eu gasto menos dinheiro para produzir ela. Como que eu sei a melhor dimensão possível? Só com a ajuda do cálculo, né? E o cálculo ajuda também muito na física, né? Tanto é que quem inventou o cálculo, teve duas pessoas que foram... É que o cálculo foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mas tem duas pessoas que são dadas como criadores, né? Inventores do cálculo, que é o Newton. O Newton inventou o cálculo por quê? Porque ele estava estudando física e as ferramentas que ele tinha de matemática não era suficiente para aquela teoria de física que ele estava estudando. Então ele teve que criar uma teoria matemática, que foi o cálculo, para conseguir evoluir a teoria da física dele. Tanto é que depois do Newton, o resto da física, hoje boa parte da física, depende do cálculo, né? Boa parte da física usa o cálculo nas teorias que foram feitas posteriormente, né? Outro que foi o dito criador do cálculo é o Leibniz, né? O Leibniz era um matemático. Tanto é que a notação que nós utilizamos de cálculo é a notação do Leibniz, né? Mas boa parte das aplicações começaram lá no Isaac Newton, né? Então, beleza, agora que a gente entendeu um pouco a importância do cálculo, que ela usa em várias coisas, né? Vamos pensar, o que é cálculo então? O cálculo é o seguinte, quais são as principais ferramentas do cálculo? É a derivada e a integral, ok? A gente calcula a derivada do quê? De função. A gente calcula a integral do quê? De função. Se a gente vê a definição de derivada, é um limite. Se a gente vê a definição de integral, é um limite. E a gente calcula o limite do quê? De função. Então, ou seja, para a gente aprender essas ferramentas do cálculo, derivada, integral, a gente precisa saber limite. E essas três usam função. Então a gente precisa antes começar a ver função. Então nesse curso de pré-cálculo, a maioria das aulas vai ser para estudar funções, ok? O que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos. No nosso caso, como a gente vai trabalhar com conjuntos numéricos, é uma relação algébrica entre dois conjuntos numéricos. Então, para aprender função, a gente precisa aprender o que são conjuntos, aprender algumas propriedades da álgebra para fazer essa relação algébrica, e aí a gente estudar funções. E aí, quando a gente tiver funções, a gente consegue entrar no cálculo. Então, nesse curso de pré-cálculo, eu vou começar falando o que são conjuntos, conjuntos numéricos, principalmente os reais, que é o que a gente vai mais utilizar em cálculo. Aí eu vou falar alguma coisa da parte algébrica, que vai ajudar a gente nessas relações algébricas entre os conjuntos. Que aí eu defino o que é função, e aí a gente vai aprender um monte de função, que é função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, trigonométrica, logarítmica, ok? E aí a gente vai estar pronto para entrar no cálculo.
ok? Então nosso curso é esse. Vejam agora a curiosidade que eu preparei para vocês, ok? Olá pessoal, a curiosidade que eu vou falar para vocês está nesse quadro aqui. Esse quadro aqui eu pedi para fazer logo depois que eu terminei o doutorado lá na Unicamp. E aí eu também pedi para fazer um quadro parecido com esse para o meu orientador. O que é esse quadro aqui, ó? Esse quadro é minha árvore genealógica acadêmica, né? Então aqui é a árvore genealógica acadêmica de Douglas Maioli. Esse site aqui, ó, quem terminar o doutorado em matemática, pode procurar nesse site aqui, ó, que está aqui embaixo, e aí você consegue encontrar a sua árvore genealógica acadêmica, né? O que é uma árvore genealógica acadêmica? É o seguinte, por exemplo, aqui no final da árvore está o meu nome. Uma árvore seria o pai, o vô, o bisavô, né? No caso aqui, ó, é quem me orientou no doutorado. Então aqui eu estou aqui, Douglas. Quem me orientou no doutorado foi o Carlile. Quem orientou o meu orientador do doutorado, Carlile, foi o Nelson Maculan. E ele fez o doutorado e quem orientou do Nelson Maculan foi o Paulo Oswaldo. E vai mostrando os orientadores dos orientadores, né? Então, se você ver aqui, ó, tem o Euler, que é famoso, mas não é o Euler que eu quero mostrar, porque o Euler também está na minha árvore genealógica, né? Quer dizer que o orientando do Euler foi eu. Tem o Bernoulli, só que o que eu quero mostrar é esse daqui, ó, o Leibniz, que a gente está falando de pré-cálculo, né? É o criador do cálculo. Um dos criadores do cálculo é o Leibniz. E ele está na minha árvore genealógica, né? Que ele orientou esse, que orientou o Bernoulli, que foi orientando, ok? O doutorado, até que chegou no Carlile, que me orientou no meu doutorado, que eu terminei em 2017 lá na Unicamp, ok? Então a curiosidade é essa, e bom curso de pré-cálculo a todos.